Shalom, meu amado irmão Everton Ricardo, a paz a todos do canal Everton Ricardo, a paz a todos que irão assistir esse vídeo. Meu amado irmão Everton Ricardo, eu venho aqui representando a comunidade Verdades Bíblicas e gostaria de fazer um questionamento para o irmão. Existe base na Bíblia, na Palavra de Deus, para crermos na reencarnação? Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus falou que já conhecia Jeremias antes da sua própria existência, ou seja, antes de Jeremias existir, Deus já conhecia Jeremias. Como entender isso, meu irmão? Antes da existência de Jeremias, Jeremias já existia em outras vidas? Já teve vidas passadas? Quando vamos para Mateus, no capítulo 11, versículo 12 em diante, diz algo interessante. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O versículo 13, porque todos os profetas e a lei duraram até João. O versículo 14, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Meu irmão, como entender isso? João Batista é a reencarnação de Elias? Quando vamos para Mateus, no capítulo 17, tem algo bastante interessante também. O versículo 11 diz, então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falava a respeito de João Batista. Meu irmão, João Batista é a reencarnação de Elias. Por esses textos, temos base na palavra de Deus para crermos na reencarnação? E gostaria de fazer um questionamento para o irmão. Em Marcos capítulo 7, versículo 19, Jesus Cristo considerou puro todos os alimentos. Meu irmão, se Jesus Cristo considerou puro todos os alimentos, isso indica que estamos liberados para comer carne de porco, camarão, para comer tudo aquilo que estava proibido em Levítico capítulo 11. Como fica as proibições de Levítico capítulo 11? O que o texto grego, o que o texto original em Marcos capítulo 7, versículo 19, tem a nos ensinar? Shalom a todos. Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, meu querido irmão Walter, boa noite a todos os irmãos da comunidade Verdades Bíblicas. E eu agradeço a vocês, a você, meu irmão Walter, e a vocês, meus irmãos da comunidade Verdades Bíblicas, pelas perguntas. E agradeço também por confiarem a mim as respostas. Fico muito feliz com essas perguntas, são perguntas pertinentes. Volta e meia alguém tem essas dúvidas e é um assunto muitíssimo interessante. Eu começarei a responder as perguntas de trás para frente. Vamos lá. Marcos 7,19, que Jesus, é dito que Jesus considerou puro todos os alimentos. Vamos ao texto. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos. E assim considerou ele, Jesus, puro todos os alimentos. Esse texto é um texto interessante, muito usado pelos irmãos para dizerem que Jesus considerou puro todos os alimentos, por isso podemos comer qualquer coisa, podemos comer de tudo, e tudo é lícito. Interessante aqui que a palavra que Jesus usa para considerar o puro, limpo, katarizo, essa palavra limpar, purificar, considerou puro, limpo. É interessante que, se a gente analisar nessa ótica, que Jesus considerou puro todos os alimentos, por isso eu posso comer de tudo, então a gente pode comer cobra, lagarto, podemos comer até carne de seres humanos, porque considerou puro todos os alimentos, mas quando analisamos esse texto em seu contexto, começa a ficar mais fácil. O bom é analisarmos o texto dentro do contexto e compararmos se existe esse mesmo texto, essa mesma passagem em outros evangelhos. Primeiro, se a gente analisar esse texto todo, toda a passagem aqui, todo o capítulo, no verso 1 do capítulo 7 começa assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Primeiro, Jesus e os apóstolos eram judeus, os escribas, os fariseus vindos de Jerusalém eram judeus também. Então, um diálogo entre judeus não caberia carne de porco ou qualquer outro tipo de animal imundo, porque os judeus já não se alimentavam disso, e por que eles falariam disso aqui? A gente já vê que um diálogo entre judeus é impossível ter em questão um animal, um porco, por exemplo. Quando a gente continua lendo aqui no verso 2, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Verso 3, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Aqui a gente vê que a questão é a tradição dos anciãos, que os fariseus observavam à risca, que era
tudo que eles iam fazer, eles tinham que fazer o ritual de purificação das mãos, lavar as mãos, aqui diz lavar cuidadosamente todos os objetos, e eles estão indagando Jesus por que os apóstolos comiam sem lavar as mãos, sem fazer esse ritual de purificação das mãos. Essa é a questão da discussão entre Jesus e os fariseus. E aí quando a gente vai lendo aqui, Jesus os repreende. Aí chega no verso 19, porque Jesus falando aqui, no verso 18. Então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugares escusos. E assim considerou ele por todos os alimentos. Quando a gente vê esse mesmo texto aqui, a gente começou a entender que o diálogo era entre judeus, que era impossível se falar de porco ou qualquer outro animal. Vimos aqui no verso 2 que a questão é comer sem lavar as mãos, aqui, vendo que alguns discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Quando a gente olha esse mesmo texto no evangelho paralelo aqui, que é o evangelho de Mateus, no capítulo 15, a gente tem mais algumas informações que nos ajudam muito. Verso 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem seus discípulos a tradição dos anciãos, ou seja, a questão que é a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu. Aí Jesus continua. Lendo toda essa passagem, a gente chega ao verso 17, que diz assim, não compreendeis, isso já na sequência, não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca, do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Ou seja, aqui já entendemos que aqui o comer sem lavar as mãos não contamina o homem em si. A discussão que era sobre comer ou não com as mãos lavadas ou não a questão, o tipo de alimento. Essa é a forma como alimentar esse texto. E um texto também que é muito usado pelos irmãos para dizer que Jesus liberou todos os tipos de alimento, inclusive animais imundos, é o texto que se encontra em Atos, no capítulo 10, que é aquela famosa passagem de Pedro, que ele vê um lençol cheio de animais imundos, e essa passagem é muito usada para dizer que Jesus liberou os alimentos ali através daquela visão que Pedro teve. No capítulo 10, no verso 9, diz assim, no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar, ou seja, meio-dia. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, ao qual era baixada a terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a Pedro, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Verso 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Paremos por aqui. Esse texto é interessante, que Pedro tem a visão de um lençol cheio de animais imundos, e ao ver esse lençol, Deus diz para Pedro, mata e come. É tão interessante esse texto, o pessoal, não, aqui Deus mandou comer, mata e come, para considerar imundo, impuro. Só que o contexto aqui é muito interessante, é que ele diz, mata e come. Pedro diz, Senhor, de modo algum, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Olha que interessante. Aqui já tinha, Pedro andou com Cristo por 3 anos e meio. Aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado, ido aos céus, o Pentecostes já tinha acontecido, e Pedro já tinha passado todo esse tempo com Cristo, 3 anos e meio, já tinha passado a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, e Pedro diz que nunca comi nada comum e imundo, ou seja, se comer animais imundo fosse liberado por Cristo, Pedro saberia disso, Pedro andou com Cristo por 3 anos e meio, por que Pedro diz aqui, de modo nenhum comi nada comum e imundo? Ou seja, quer dizer que o tempo que Jesus passou com Pedro, esse assunto não foi um assunto que Cristo falou assim, pode comer, está liberado. Não, ele andou com Cristo e ele disse que nunca comeu. É um sinal que Cristo não liberou alimento nenhum, nem explicou que depois de sua morte os alimentos imundos seriam liberados. Aqui esse texto já prova que mesmo após a morte de Cristo e ressurreição, Pedro nunca tinha comido nada comum imundo. E quando a gente vê aqui, o pessoal não aqui teve essa visão, é liberando comer os alimentos. No verso 17 diz assim, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ou seja, Pedro não entendeu a visão. E o pessoal quer entender e dizer que isso aqui é Deus liberando o consumo de animais imundos, E o interessante, quando a gente vê aqui em Atos,
a partir do verso 28, Atos 11, a gente vê que esse lençol representava os gentios que eram considerados imundos pelos judeus, e os judeus não poderiam nem sentar-se a uma mesa com eles para alimentar-se, para comer alguma coisa, porque isso era tido como uma contaminação, ou seja, os gentios eram considerados imundos. E essa visão Deus mostra que os gentios não são imundos. Pedro, depois no capítulo 11, explica a visão, explica tudo. Isso é interessante. Os pontos a destacarmos. Pedro disse, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo e de andar com Cristo durante 3 anos e meio, que nunca comeu nada comum e imundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele não entendeu a visão. Depois que ele vai entender a visão, que se tratava dos gentios. O pessoal quer dizer que aqui está liberando comida, consumo de animais imundos. E quando a gente vê, Pedro diz assim, no verso 14, nunca comi coisa nenhuma comum e imunda. Aqui Pedro usa duas palavras. Palavra comum e imunda. Comum pode ser um comum cerimonialmente, imundo é o imundo lá de Levítico, capítulo 11, Deuteronômio 14. Quando a gente olha essas duas palavras no grego, temos uma visão bem interessante, só que eu vou tratar isso um pouquinho mais à frente. Comum e imunda, e quando Deus diz aqui no verso 15, segunda vez você falou, ao que Deus purificou, não considere comum. Não voltou a palavra imunda. Interessante que os irmãos usam esse mesmo texto, essas mesmas palavras ocorrem em Romanos capítulo 14. O pessoal diz que Paulo liberou o consumo de animais imundos. Quando eles leem o verso 14, eles dizem assim, de Romanos 14, verso 14. Eles dizem assim, Paulo falando que eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aqueles que assim a considera. Para esse é impura. Quando a gente olha, os irmãos acredito que têm conhecimento da Septuaginta. A Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento que foi escrito originalmente em hebraico, para o idioma grego, que é o idioma do Novo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento escrito em hebraico foi traduzido para o grego, a primeira tradução da Bíblia hebraica, e os apóstolos tinham acesso ao Antigo Testamento em grego. E eles beberam muito da fonte da Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego. E quando a gente analisa isso, de cada 3 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento, 2 são retiradas da Septuaginta. E quando a gente olha aqui, a palavra em Levítico 11, Deuteronômio 14, que é usada para se referir aos animais imundos, é a palavra akatartos. Essa palavra significa imundos. Aqui Paulo usa aqui que nenhuma coisa de si mesma impura, salvo para aqueles que assim a considera. Para esse é impura. Aqui ele não usa akatartos, que é a palavra lá de Levítico, que é a palavra usada na Septuaginta em Levítico e em Deuteronômio. Aqui ele usa a palavra koinos, que é comum. Aqui a melhor tradução seria, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa de si mesma é comum, salvo para aquele que assim considera. Para esse é comum, ou impura no sentido de impura cerimonialmente, não imunda do imundo lá de Levítico. Ou seja, se Paulo quisesse liberar o consumo aqui, ele deveria usar akatartos, ele usou koinos, ou seja, isso aqui o mesmo acontece com Pedro, ele diz que não comeu nada comum, koinos, e nada imundo, akatartos. E o texto, o contexto e a definição que é usada na Septuaginta não é usada no Novo Testamento para liberar. Aqui está usando uma palavra que pode significar impuro cerimonialmente, não impuro, o impuro de Levítico, capítulo 11 e Deuteronômio 17. Espero ter respondido essa questão sobre os alimentos para os irmãos. E agora passando para a segunda parte, que eu achei muito interessante essas perguntas e essa questão que foi abordada pelos irmãos, sobre se a Bíblia nos dá base para reencarnação. Achei o máximo essas perguntas, foram muito bem elaboradas. Agradeço a vocês, irmãos da comunidade Verdades Bíblicas, por essa oportunidade de estar respondendo a vocês. Primeiro, irmãos, a Bíblia não dá base para a reencarnação, de forma alguma. O ensino, a ideia de reencarnação é uma ideia antibíblica, é uma ideia que não é encontrada em nenhum versículo das Sagradas Escrituras. Quando a gente olha aqui o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27, já temos uma ideia muito clara sobre esse assunto. Inclusive uma amiga minha era espírita, kardecista, ela deixou o kardecismo por causa desse versículo, de Hebreus capítulo 9, verso 27. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 27. Diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Ou seja, não existe morrer uma, reencarna, morre de novo, reencarna, morre de novo. E eu poderia falar com vocês aqui 2 horas sobre reencarnação, porque não é bíblico. Aqui é um argumento bíblico, a Bíblia deixa claro que o homem está ordenado morrer uma só vez. Mas se a gente fizer uma análise mais simples sobre Elias João Batista ser a reencarnação de Elias. Muito interessante esses textos que vocês citaram aí de Mateus 11 e de Mateus 17, só que temos que nos atentar a um pequeno detalhe. Peço aos irmãos que acompanhem comigo em suas Bíblias, em
2 Reis, capítulo 2, verso 11. É o texto que fala sobre a caminhada de Elias e Eliseu, diz assim, verso 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, ou seja, esse texto, 2 Reis capítulo 2, verso 11, nos fala sobre o arrebatamento de Elias, ou seja, Elias subiu aos céus em um redemoinho. Estava ele e Eliseu caminhando, um carro de fogo os separou e ele subiu, foi levado aos céus em um redemoinho. É interessante entendermos que quando Jesus fala que João Batista é Elias e que Elias já veio, fazendo referência a João Batista, devemos ter em mente que Elias não morreu. Ou seja, não tem como João Batista ser a reencarnação de Elias, pois João Batista não morreu. Ele foi levado vivo, foi transladado, arrebatado, levado vivo aos céus. Não tem como Elias ser João Batista ser a reencarnação de Elias, porque Elias não morreu. O texto, é claro, irmãos, esse texto nos mostra coisas interessantíssimas, que o propósito de João Batista é o mesmo propósito de Elias, é o mesmo propósito de pregar e ter um compromisso, digamos, evangelístico de levar o Messias, levar a chegada do Messias a todos. Quando vemos um texto, que eu gosto muito desse texto, que ele até dá ênfase à Trindade, no texto de Isaías capítulo 40, verso 3, diz assim, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aqui está o tetragrama sagrado, o Yod-He, Vav-He, Y-H-W-H. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João Batista usa o mesmo termo aqui que é dito no livro de Isaías, em Mateus capítulo 3, no verso 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João Batista versos, aí continua, ou seja, o propósito missiológico de João Batista e de Elias era o mesmo, preparar o caminho do Senhor, mostrar um propósito evangelístico e não numa questão de encarnação. A missão tanto de Elias quanto a de João Batista são semelhantes e Elias não morreu, ele foi levado aos céus vivo. Isso é interessante de notarmos, não tem como João Batista ser a reencarnação de Elias. Assim, uma análise livre de conceitos bíblicos e teológicos, a gente pode fazer a seguinte análise. O mundo começou por um casal, Adão e Eva, ou seja, duas pessoas. Se a pessoa morre e reencarna de novo, o mundo deveria ter apenas duas pessoas. Como que a pessoa morre e reencarna de novo, o mundo só vai multiplicando. Ou seja, o Brasil, há 20 anos, tinha 160 milhões de pessoas, tem 220 milhões, ou seja, então as almas estão multiplicando para que o povo multiplique. O mundo já está aí perto de 7 bilhões de pessoas. Quando a gente volta em 1500, o mundo tinha 1 bilhão de pessoas, ou seja, não tem como a gente imaginar que as pessoas se multiplicam e as almas também, porque a pessoa multiplica, morre e depois a alma volta e volta de novo. Como que tem essa multiplicação de almas? Onde essas almas se multiplicam para nascer mais pessoas? E o mundo só vai aumentando, 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 sabendo que viemos de um só casal. Isso é uma questão a se pensar. Quando a gente olha a ideia de encarnação, ela às vezes responde a alguns problemas presentes, ou seja, as pessoas, muitas pessoas são confortadas pelas explicações dos ensinos dos espíritas, que você está sofrendo é porque você fez alguma coisa na vida passada, e essa coisa que você fez você não resolveu, você tinha que ter resolvido, aí você encarnou de novo para resolver isso. Essa ideia pode explicar parcialmente o sofrimento agora. Só que se a gente for voltando para trás, voltando para trás, voltando para trás, no início, isso só funciona com a história rodando. A história rodando, você vai lá, dá o start, funciona. A vida anterior justifica essa. Mas se a gente voltar lá no início, a primeira vida, o sofrimento da primeira vida é justificado por onde, se não tínhamos uma vida anterior? Não sei se os irmãos entenderam esse questionamento. E quando a gente vê, irmãos, uma pessoa que está sofrendo hoje, se a gente for ajudar ela, a gente está atrapalhando na questão ali da purificação, a questão do karma, porque a pessoa está sofrendo pagando por uma vida anterior. Se a gente ajuda ela, a gente está atrapalhando ela pagar por aquilo que ela não pagou na vida anterior. Ou seja, se a pessoa está sofrendo, a gente tem que ir lá e proporcionar mais sofrimento para ela poder se limpar, se purificar e assim se tornar um espírito evoluído de luz. Ou seja, tem em vários sentidos a ideia kardecista não corresponde ao que a Bíblia ensina. Isso são argumentos extra-bíblicos. Voltando para a palavra de Deus, a gente vê que a encarnação não é algo bíblico, o homem está ordenado a morrer uma só vez. E quando vemos o texto de Jeremias, que foi o texto muito bem colocado por vocês, o texto de Jeremias capítulo 1, verso 5, antes que eu me formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus falando com Jeremias. Eu acho muito interessante esse texto, e esse texto deve ser visto à luz de vários outros textos. O que acontece, irmãos? Esse texto, os irmãos mormons usam esse e outros textos para dizerem que eles acreditam que antes dessa vida existíamos em forma de espírito, de alma, em um mundo que eles chamam de pré-encarnação.
E nesse mundo todos nós existíamos e Deus deu a oportunidade, a gente vir aqui à Terra e vir à existência. Eles usam esse texto para dizer que isso aqui está falando da vida pré-encarnação. Só que esse texto não deve ser visto dessa forma por vários motivos. E primeiro, que não existe, a Bíblia não faz menção em uma vida anterior à criação do mundo em que vivíamos em forma de espírito. Os mormons defendem isso, mas não temos base para isso. Quando a gente olha a questão mormon, eles acreditam no céu, celestial, divisões de céu, é um pouco complicado, não entrarei no mérito dessa questão, mas esse texto em si, que é usado pelos irmãos mormons, deve ser visto à luz da onisciência de Deus, à luz do conhecimento divino sobre todas as coisas, que Deus conhece tudo e todas as coisas. Ele conhecia Jeremias muito antes de Jeremias nascer, e antes que Jeremias se formasse no ventre da mãe dele, ele já conhecia Jeremias, e ele já tinha consagrado Jeremias como profeta para as nações, ou seja, esse texto deve ser visto à luz da onisciência, pré-ciência de Deus, e não à luz de uma vida anterior. E quando a gente olha aqui na questão aqui do texto aqui de Efésios, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, aqui está falando que antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, antes de fundar, de criar o mundo, Deus já nos escolheu. Ele nos escolheu segundo a sua presciência, a sua onisciência, a sua presciência, o conhecimento anterior a tudo, anterior até a criação, a fundação do mundo. Quando a gente vê aqui 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, olha que interessante. Esse texto, Pedro nos diz que o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo ser criado, o sangue de Cristo derramado a nosso favor já era conhecido. O plano da salvação já existia antes do mundo ser criado, ou seja, Deus já viu e já sabia que o homem cairia em pecado e que Cristo deveria vir à terra e morrer por mim e por você. Ou seja, esse texto, juntamente com o de Jeremias, juntamente com o de Efésios, nos mostra que Deus é onisciente e presciente. Antes que o mundo existisse, ele já tinha visto que o homem cairia, que o homem cairia em pecado e que Cristo precisava vir à terra para morrer pelos seus pecados. Ou seja, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário já foi conhecido antes do mundo ser criado. Ou seja, Deus já sabia que isso deveria acontecer, que Cristo deveria morrer por nós antes de criar o mundo. Ele já sabia de tudo. Ou seja, a onisciência, a presciência de Deus é uma coisa que jamais conseguiremos entender o quão profundo é isso. E se olharmos aqui Apocalipse capítulo 13 também, temos algumas informações sobre isso. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Falando aqui: adorarão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Cristo já foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a morte de Cristo vale para todos os habitantes, desde Adão até o último habitante. Ainda que ele não tivesse vindo à terra, a sua morte em nosso favor, sua morte vicária, valeria por todas as eras, por todos os tempos, e era conhecido antes da fundação do mundo. E isso é muito interessante, irmãos, de entendermos. E quando a gente olha, como eu disse, fazendo um pouco de um resumo, a Bíblia não dá margem para a reencarnação, de forma alguma. A Bíblia deixa clara que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia nos mostra que a nossa esperança é na ressurreição, e não na reencarnação, na ressurreição. E o método reencarnacionista ele é complicado, que ele acaba deixando Jesus de lado, pois eu tive uma vida meio perversa, eu vou morrer, eu volto de novo, eu tenho tempo de pagar pelos meus pecados, de fazer tudo direitinho, e nesse morre, reencarna, eu não preciso de um salvador, eu mesmo sou o controlador da minha salvação, ou seja, eu já deixei Cristo de lado. Não, a minha salvação depende unicamente de Cristo. O único que pode me dar a vida e a salvação é Cristo, não é eu morrer, encarnar de novo e tentar pagar pelos meus pecados. É um método que acaba deixando o nosso Salvador de lado. Quando a gente vê, como eu disse, a nossa esperança é na ressurreição. Quando lemos Lucas 14, 14, olha que interessante, irei ler alguns textos para os irmãos entenderem que a nossa esperança é na ressurreição. Lucas 14, 14 diz o seguinte: e será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que se recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos, ou seja, a recompensa de todos será na ressurreição dos justos. E quando a gente olha aqui em Daniel, um texto aqui do Antigo Testamento, Daniel capítulo 12, eu acho interessante como a Bíblia nos mostra que tanto o Antigo e o Novo Testamento estão em harmonia no que diz respeito à condição do ser humano na morte. Daniel capítulo 12, verso 1, diz o seguinte, verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
o texto diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno, ou seja, vão ressuscitar para ir para a vida eterna e ressuscitar para serem condenados, ou seja, salvação e condenação só existe no corpo, não existe salvação e condenação fora do corpo, ou seja, a alma vai para o céu, não existe isso. Salvação e condenação é após ressuscitarmos, é ressurreto que a pessoa vai receber a vida eterna ou a condenação eterna. É após a ressurreição que diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. E isso está em perfeita harmonia com textos do Novo Testamento, como em João, no capítulo 5, que diz o seguinte, João capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, ou seja, salvação e condenação apenas ressurreto, em corpo, após ressuscitarmos. Se a gente vê aqui também João 6, verso 40, diz assim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, Jesus vai ressuscitar ele no último dia, ou seja, salvação e condenação é após ressuscitarmos. E se a gente olhar aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, Paulo nos dá informações preciosas sobre isso. Esse texto é um texto muito conhecido, mas às vezes nós lemos esse texto de forma rápida e não entendemos o que Paulo quis dizer aqui. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os quanto amam a sua vinda. Ou seja, Paulo receberia a coroa da justiça, que seria dada pelo reto juiz, quando? Naquele dia, ou seja, o último dia, o dia da vinda de Cristo, o dia da parousia, os judeus chamavam de Olam Rabá, o mundo vindouro. E aqui diz que o reto juiz daria a Paulo naquele dia, o dia da volta de Cristo. E ele ainda resume aqui, e não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda, ou seja, na vinda de Cristo, que Paulo receberia a coroa da justiça, que Paulo receberia o prêmio que é a salvação. E se a gente vê o que ele nos deixou aqui em Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, é maravilhoso, ele diz assim, a partir do verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em nossa companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro a palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que interessante esse texto, que maravilhoso. Aqui Paulo está falando que a gente não deve ser ignorante como os demais, que não tem esperança. Pois se a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou, nós também morreremos e ressuscitaremos. E aqui ele diz aqui que os que dormiram em Cristo iriam ressuscitar. Jesus os traria em sua companhia e que de modo nenhum nós iríamos para o céu antes deles. Ou seja, a crença é que a gente ia para o céu antes deles, que estavam dormindo, inconscientes no pó da terra. Aí Paulo diz, de modo nenhum precederemos, nós passaremos na frente deles. Porque o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, juntamente com eles, encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a promessa que é vista em todas as palavras das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos mostra que a nossa esperança, irmãos, é em Cristo Jesus. Não há esperança em reencarnação, que até porque a reencarnação tira Jesus da jogada. A gente vê que a nossa esperança é na ressurreição mediante a vinda de Jesus Cristo. Pois quando analisamos os textos da Bíblia, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. A gente entende que se ele é a vida, por que ele diz que ele é a vida? Ele enfatiza tanto isso, a vida. Porque o homem, por consequência do pecado, perdeu a vida e o direito à vida eterna. E Cristo, por ser a vida, ele vai vir devolver a vida perdida por ocasião do pecado a mim e a você. Ou seja, ainda que estejamos no pó da terra, aquele que crê em Cristo, mesmo morto, viverá. Que Cristo disse para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. E Cristo, somente ligados a Cristo é que teremos vida. Não existe isso de uma alma consciente fora do corpo, um ser imaterial consciente que subsiste a morte fora do corpo, porque dessa forma não existe morte, existe desencarnação.
Morte é um estado de inconsciência, é um estado de não vida. E só teremos vida se estivermos ligados a Cristo, que é a fonte da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente em Cristo que teremos a vida eterna. E a nossa esperança é na ressurreição mediante a sua vinda. E por mais que uma pessoa tenha morrido há 100, 200, há 1000 anos atrás, ninguém vai esperar Jesus mais do que uma vida. Ou seja, eu e você, se descermos ao pó da terra, esperaremos Jesus apenas uma vida. E assim abriremos os olhos para ver Jesus voltando em glória e majestade nos ares para nos reunir com o seu povo e nos levar para os céus. Espero ter ajudado. Um abraço a todos os irmãos. Um abraço para o meu querido e grande irmão Walter, que está emprestado aí com vocês da comunidade Verdades Bíblicas, mas ele faz parte aqui do canal Everton Ricardo. Ele é um membro cadeira cativa aqui. E eu agradeço a todos vocês, a você, meu querido irmão Walter, que sempre tem me ajudado, que sempre tem me fortalecido. Aprendo muito com você todos os dias. Você é um irmão que eu tenho que sempre acrescenta. Agradeço a você, irmão Walter, e aos irmãos da comunidade Verdades Bíblicas. Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês.